Paz Deus, queridos irmãos e irmãs. Vou contar um testemunho que aconteceu na nossa vida no ano de 1995. Eu tinha 2 filhas, uma com 6 anos, que ainda não era alfabetizada, e outra com 4 anos. Morávamos apenas eu e elas. Eu estava divorciada do seu pai, porque havia me traído. Ele saiu da nossa casa. E nós continuamos a servir a Deus como sempre fizemos desde a nossa mocidade. O servo de Deus, ancião, uma vez me aconselhou: crie suas filhas e aquele que Deus ainda haverá de te dar, segundo aquilo que você aprendeu. E como você foi fiel na sua mocidade, passe essa fidelidade às suas filhas e aquele que Deus haverá de te dar. Nunca deixe de ser a moça temente a Deus que você foi na mocidade. E nisso eu estudando, fazendo um curso profissional, trabalhava, e minhas filhas costumavam ir na minha vizinha, que era minha mãe, para assistir televisão. Aquilo me incomodava muito. Para mim estavam dando mau testemunho, não era correto, era errado, porque eu não tinha televisão. Mas elas iam assistir televisão na casa da avó, dos tios, dos primos, e isso me incomodava muito. Numa certa ocasião, conversando com um colega que estudava comigo, que ele fazia concertos de televisão, eu perguntei a ele se ele tinha alguma televisão. Ele falou: olha, eu tenho uma televisão muito boa da Philco, colorida, já fazem 6 meses, a pessoa não foi buscar, você me paga apenas o conserto, que são R$80, e eu te dou a televisão, porque o prazo é 30 dias, já passaram 6 meses, a pessoa não veio buscar. Então eu comprei, combinei com ele e pedi que ele levasse para mim a televisão e colocasse dentro da minha sala, na minha estante, porque eu chegava só à noite para fazer uma surpresa para as minhas filhas. Isto foi na segunda-feira à noite que nós combinamos. Ele na quarta-feira, que a minha mãe fazia feira, pegava minhas filhas mais cedo na creche e chegava mais cedo. Então eu combinei com ele, ensinei como ele entrar na minha casa, que eu deixaria a porta aberta para ele colocar na sala. Era uma pessoa de confiança. Ficou assim combinado, terminou a aula, cada um foi para sua casa. Isso aconteceu numa segunda-feira. Na madrugada da segunda para terça, precisamente na terça-feira, a minha filha, que havia feito 6 anos, há pouco tempo, não estava na escola ainda, estava na creche, ela acordou à noite, chorando, gritando: não, não, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Ela estava na minha cama junto com a sua irmãzinha, eu estava na caminha de solteiro ao lado. E nisso eu acendi a luz e falei: o que está acontecendo? E ela disse assim: mamãe, eu não quero ir para o inferno. É porque, mamãe, me promete que você não vai comprar a televisão. Aí eu falei: não, mas eu não vou comprar. Não, você comprou, mamãe. Você comprou uma televisão colorida que vai chegar quarta-feira, depois que a vovó chegar da feira. A senhora comprou, mamãe, uma televisão colorida. E o papai do céu falou
que não quer televisão dentro da nossa casa. Que se a televisão entrar, ele se retira. O Senhor disse que a senhora está muito provada, angustiada, triste, sofrendo muito, mas que Deus está na sua vida. Se você colocar a televisão, o Senhor vai se retirar da sua vida e eu serei culpada, porque a mamãe está comprando a televisão principalmente por minha causa, porque eu gosto de televisão. Aquilo, irmãos, me chocou, porque ninguém sabia, ela não sabia, mas o Senhor a revelou. Aí eu sentei ao lado dela e falei, me conta, o que o Senhor te mostrou? Ela falou assim, mamãe, você sabe quem mora dentro da televisão? Eu falei, não, quem mora dentro da televisão, mamãe, é a cobrona, do olho vermelho. Você sabe o nome dessa cobra? Aí eu falei, diabo? Não, mamãe, isso não é nome. Aí eu falei, Satanás? Não, mamãe. Beelzebub? Não, mamãe. O cobrão tem um nome. Eu falei, Lucifer? Isso, mamãe. Dentro da televisão tem uma cobrona, é o ninho de uma cobrona, do olho vermelho. E o nome dessa cobra é Lucifer. E quando o olho dessa cobra abre, ela vai secando tudo crente por dentro e vai tirando as virtudes de Deus. E o crente vai morrendo. E o crente não quer mais orar, o crente não quer congregar, o crente não quer visitar, o crente quer ficar só olhando para a televisão, porque o olhão vermelho da cobra está encantando ele. Ele não vê a cobra, porque a cobra está escondida dentro da televisão. Aí eu fiquei bastante atemorizada com aquilo e falei, que mais que o Senhor te mostrou? Ela falou assim, mamãe, o Senhor veio aqui e pegou na minha mão. Aí eu rodei e fui para um lugar muito bonito. E fui para um lugar de uma portinha bem estreitinha, pequenininha, tinha que entrar bem agachadinho. Aí nós entramos e depois tinha um caminhozinho bem fininho, cheio de espinho, que a gente tinha que passar com bastante cuidado. Mas de vez em quando arranhava o braço, rasgava a roupa, mas a gente conseguia passar. Depois tinha uma ponte bem fininha e tinha um buracão dos dois lados. A gente tinha que passar olhando reto e quando a gente passava um pezinho na frente do outro, a gente pisava numa graminha bem verdinha e tinha muitas e muitas flores. Um lugar muito bonito, muito iluminado e lá se chama céu. Aí ela falou, a mamãe sabia que lá tem um lugar cheio de caminha e cada caminha tem um nominho e tem um monte de gente dormindo, mas vai chegar muito mais. E já tem caminha que o lençol tá virado, que as pessoas já estão indo para lá dormir. Lá se chama o altar de Cristo. E ela falou, mamãe, lá também tem uma mesona grande, comprida. E cada cadeira tem um nome. O nome de quem vai se sentar. A mamãe sabia que eu vi a sua cadeira? Eu vi a sua cadeira com o seu nome. O Senhor falou, aqui é o lugar da sua mãe. E nisso ela foi me falando as coisas inefáveis que ela viu no céu. A oração do santo, que enche, falou, mamãe, lá no céu tem um monte de copo, de copinho, que nem aqueles copinhos da mamãe que eram taças. E eles enchem com as lágrimas do crente. E quando enche, começa a derramar, Deus vira, quando está cheio, Deus vira com benções, libertações e cura na vida daquele que encheu aquelas taças com lágrimas. Tem um jardim lindo, com muitas rosas, muitas flores cheirosas. É muito bonito. E depois, o Senhor pegou na minha mão e me rodou e levou para um lugar que tinha uma porta grandona, uma entrada muito grande. E quando entrei,
O cheiro ardia muito meu nariz, era muito fedido. E eu escutava pessoas dizendo, ai, ai, ai. Aí eu vi caveirinhas com correntes nos pés. Eu vi pessoas em lagoas que borbulhavam só com a cabeça e elas diziam, ai, ai, ai. E eu vi pessoas dentro do fogo, eu vi pessoas amarradas. E elas pediam, me tire daqui, me tire daqui. Ai, ai, tá doendo. Eu perguntei para o Senhor, que lugar é esse? E o Senhor disse assim para mim, aquele lugar que você estava é onde morará os fiéis, os que vão me honrar e me temer. E aqui é onde morará os desobedientes, aqueles que não fazem a vontade de Deus. E na minha volta, quando eu voltar, bendito é o nome do Eterno, aquele que tiver o ninho da serpente dentro da sua casa, que é a televisão, e aquilo que há de vir, e estiver sendo hipnotizado pela grande serpente, que é Lucifer, eles morarão nesse lugar, e aqui haverão pranto e ranger de dente. Aqui é o lugar que morará todos os desobedientes, e aqueles que terão o ninho da serpente dentro dos seus lares. Porque a serpente entrará nos lares pela televisão e levará destruição, pecado e abominação. E na minha volta, todo aquele que for achado em abominação e pecado será lançado nas trevas, será lançado nesse lugar. Aí, mamãe, eu falei, papai, mas eu não quero ficar aqui. E se a sua mãe colocar a televisão dentro de casa, Deus se retirará da vida de vocês e você irá para o inferno. Porque embora você tenha apenas 6 anos, você já me conhece, já conhece a minha voz e sabe que é errado. Diga para tua mãe que eu não quero televisão na sua casa, porque eu vou me retirar. Mas se ela me obedecer, eu a sustentarei e estarei com ela e não a abandonarei. E eu abençoarei você e sua irmã. Irmãos, eu senti de contar esse testemunho. Isso aconteceu em meados de outubro ou novembro de 1995, em Santo André. Depois, passado muitos anos morando no interior, por desobediência a Deus, após muitos anos, após mais de 10 anos, eu coloquei a televisão dentro da minha casa. E Deus muito se entristeceu. Isso trouxe fraqueza para a nossa alma. Mas louvo e agradeço a Deus hoje, porque o Senhor tomou um caminho, abriu os nossos olhos, vendo o pecado e a devassidão e a imoralidade por intermédio da televisão. E o Senhor nos deu força e coragem para tirar a serpente de dentro da nossa casa. E nós louvamos a Deus por isso. E oxalá que Deus assim faça na vida de todos os servos e as servas de Deus que estão nessa fraqueza, que se deixaram levar pela fraqueza e colocaram a televisão dentro de casa. Que o Senhor os possa libertar como nos libertou. Glória a Deus, Deus seja louvado.